Gentileza, abra sua Bíblia junto comigo, Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo 24. Eu vou ler do verso 1 até o verso 9. Depois eu irei pular para o verso 29 e 31. E você acompanha aí, ok? Mateus, capítulo 24, verso de número 1. Escrito está assim: E quando Jesus ia saindo do templo, se aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Porém ele disse: Vede todo este edifício, tudo será derrubado, e não ficará pedra sobre pedra. Então perguntaram: Quando acontecerá isso? Seus discípulos, mais tarde, sentado no Monte das Oliveiras, perguntaram mais: Quais acontecimentos marcarão a sua volta e como será o fim do mundo? Disse Jesus: Não deixe que de maneira nenhuma ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e desviarão a muitos. Quando vocês ouvirem de guerras e rumores de guerras, isto ainda não é o fim. Elas virão, e as nações se levantarão uma contra as outras, reino contra reino. Haverá fome, terremoto em muitos lugares, mas tudo isso será apenas o princípio de dores. Então vocês serão torturados, perseguidos e mortos, e odiados por todo mundo, porque são meus discípulos. Verso 29. Imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a luz se tornará negra, e as estrelas do céu cairão, e as forças que sustentam a terra serão abaladas. Depois, finalmente, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem na sua vinda, e haverá profundo lamento sobre as tribos de toda a terra. As nações do mundo me verão chegar sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com um som poderoso e com trombeta de Deus, e eles vão reunir os seus escolhidos de todas as extremidades da terra até o céu. Amém? Não feche a sua Bíblia, permaneça com ela aberta, principalmente no texto que lemos, para que você possa acompanhar a exposição. Irmãos queridos, na noite de hoje, eu gostaria de trabalhar com vocês e com a Igreja de Deus sobre a maior promessa que está sobre as nossas vidas: a volta de Jesus Cristo e o arrebatamento da sua igreja. Como se dará a volta de Jesus? O que precederá a volta de Jesus? Como isso acontecerá? Isso é uma dúvida que permeia a mente de muito cristão. E aqui no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, nós lemos do verso 1 ao verso de número 9, e há muitos pontos importantíssimos para trabalhar nesses primeiros 9 versos. É muito curioso que logo no verso 1 e 2, você verá claramente que Jesus Cristo ele está no templo. O templo de Salomão era lindo, majestoso, suntuoso, uma das maiores maravilhas do mundo antigo. Este templo em que Jesus acabou de sair dele, é um templo que por 40 anos, Herodes o Grande embelezou, enfeitou, deixou ele mais organizado, com mais resplendor. E os judeus se maravilhavam e tomavam vantagem daquela obra arquitetônica. Por isso que o texto diz que quando eles saíram do templo, os discípulos, apóstolos, chegaram a Jesus e falaram: olha, veja que estrutura monumental.
Aí Jesus olha para eles, para os 12 e diz: eu falo uma verdade, não vai ficar pedra nenhuma, tudo isso daqui, o templo, vai ser derrubado, vai ser destruído. Isso gerou uma grande dúvida dentro da mente de todos os apóstolos. Aí diz o texto que no Monte das Oliveiras, um lugar que costumeiramente Jesus estava orando junto com seus apóstolos, eles perguntaram 3 coisas para Jesus. E quais são as 3 coisas? Quando isso vai acontecer? O quê? A destruição do templo. Quais os sinais que vão apontar para a sua vinda? E como será o fim do mundo? Eles fazem 3 perguntas para Jesus nos primeiros 2 versos de Mateus capítulo de número 24. E dentro deste contexto de todo o capítulo, ele vai responder as 3 perguntas de forma alternada. E na noite de hoje, eu gostaria de trabalhar, à luz desse contexto, as 3 perguntas e depois focaremos na volta de Jesus Cristo. A primeira pergunta está totalmente relacionada à destruição do templo. Jesus Cristo, quando ele disse que aquele templo seria destruído, isso foi um impacto para os discípulos, para os judeus, porque para o templo ser destruído, deveria ter uma guerra, algum acontecimento de batalha dentro de Jerusalém, que derrubasse aquele templo de alto a baixo. Mas quando Jesus Cristo profetiza a destruição do templo, eles viviam aquilo que era chamado de Pax Romana. O que era a Pax Romana? Não é segredo para ninguém que na época de Jesus, Jerusalém era uma colônia, era um lugar que era governado pelos romanos. Pilatos governava ali aquela situação, aquela região. Herodes era um rei, mas não era um rei que tinha um poder como Roma tinha naquele contexto. Quando Roma governava naquela época, aonde o império chegava tinha paz. Não tinha sedições, rebeliões. Então isso foi um escândalo para eles. Mas no ano 70, 40 anos depois que Jesus Cristo profetizou a destruição do templo, um grupo de judeus chamados Zelotes, que grupo que era esse? Um grupo temente à lei de Deus, um grupo que não aceitava ser governado por estrangeiros. E curioso que entre os 12 apóstolos de Jesus tinha um homem que era Zelote, Simão Zelote. Era uma religião, eles eram muito exclusivistas. E este grupo dos Zelotes, com exceção de Simão, que não é citado na história, eles querem derrubar Roma e querem novamente assumir Jerusalém e que ela fosse governada pelos próprios judeus. Para acalmar a rebelião, Tito Vespasiano é enviado para Jerusalém. Ele cerca a cidade, sitia Jerusalém, invade a cidade e destrói toda a cidade e põe o templo de alto a baixo. Cumpre-se a profecia de Jesus. Então esta parte da destruição do templo já se foi, para nós é passado, ano 70, Tito Vespasiano. Chega-se então a segunda pergunta: o que vai apontar? O que vai preceder? O que vai acontecer que nós vamos entender observando que aponta para a sua vinda? Aí Jesus ele diz: haverá guerras, rumores de guerras, terremotos e fome por todas as partes e peste. Veja bem, há 2000 anos de história de igreja, há quase 2000 anos Cristo profetizou isso. E quando Jesus Cristo fala de guerras e rumores de guerras, no ano 70 já aconteceu um em Jerusalém, o templo foi destruído. E por volta do ano 70 ao ano 90, lá na Itália, um monte ou um vulcão chamado Vesúvio explodiu em 1000 pedaços, destruindo a cidade de Pompeia por conta de um grande terremoto. Mas terremoto sempre aconteceu, sim, você está certo. Sempre houve terremoto mundo afora. Mas olha essa estatística:
a cada ano é constatado um número maior de terremotos mundo afora. No ano de 2022, foi detectado cerca de 20 mil terremotos sentido na escala Richter. E isso cada vez mais tem se intensificado num período mais curto. Então o que Cristo falou aconteceu e continua acontecendo, e cada vez mais vai acontecendo num período maior de tempo. Ele faz uma comparação da volta dele com uma mulher com dores de parto, que tem contrações. Tem mamães aqui essa noite. E você, quando estava grávida, sabe que quando está perto da criança vir ao mundo, as contrações são maiores, mais intensas e num período mais curto. E é exatamente isso que está acontecendo. Cristo fala de guerras, as guerras já aconteciam, mas cada vez acontece com mais frequência num período mais curto. A chegar ao ponto que desde o ano de 1900 até hoje, 2023, num período de 123 anos, já foi constatado cerca de 400 guerras ou conflitos mundo afora. Nunca se houve um relato de tantas guerras e conflitos armados e mortes num período tão curto da história. E estas guerras ceifaram quase 500 milhões de pessoas. E cada vez isso se intensifica mais. Olha agora, guerra de Rússia e Ucrânia, guerra de Israel e Hamas, guerra agora na América do Sul, prestes a estourar. Tudo em período mais curto. Cristo profetizou e cada vez mais isso tem subido de escala. Terremoto, guerras e rumores de guerras. Ele fala no texto também que o que precederia a vinda dele seriam grandes pestes. Nós acabamos de sair de uma grande peste global, jamais vista na luz da história da humanidade, o Covid-19. Peste bubônica na Idade Média. Quase acabou com toda a Europa, levando quase 100 milhões de pessoas à morte. Há mais de 100 anos atrás, 1918, a gripe espanhola quase destroçou o mundo. Varíola. E tantas pestes que nós temos assistido. E tudo num período curto, cada vez aparecem outros tipos de doenças contagiosas. O Covid-19 foi um marco importante apontando para a volta de Cristo, porque na história da humanidade foi a única pandemia que ela alcançou o mundo inteiro. Ele falou de guerra, e elas têm acontecido com maior frequência num período menor. Ele fala de terremoto, e eles têm acontecido com mais frequência em período menor. Teve terremoto sentido até no Brasil. Ele falou de peste, e elas têm acontecido num período menor e com mais intensidade. Ele falou de fome. No mundo sempre teve fome, mas no ano passado foi detectado que quase 700 milhões de pessoas, mundo afora, passaram fome, e outros milhares morreram de fome. São sinais que apontam para a sua volta, são sinais inquestionáveis que tomam rumo. Jesus Cristo, Ele está voltando. Ele responde a primeira pergunta: o tempo foi destruído. Ele responde a segunda pergunta, mostrando os sinais que precederiam a sua vinda. E ele entra agora para responder a terceira pergunta: como será a sua vinda? Como que você vai voltar? Nos fala, nos explica. E está do verso 29 ao verso de número 31. Ele afirma categoricamente, é Jesus falando, que ele virá visivelmente. Depois da grande tribulação daqueles dias, verás o sinal do Filho do Homem nos céus, e todas as tribos da terra se lamentarão. E ele dará ordem aos teus anjos para que recolha dos 4 cantos do mundo os seus escolhidos. Ele vem nas nuvens, ele vem visivelmente, todas as tribos o verão, ele irá recolher o seu povo. Isso acontecerá na vinda de Jesus Cristo. E isso aqui é tão glorioso, que além do próprio Jesus testificar que ele vem nas nuvens com poder e glória, os anjos estão junto com ele. Até mesmo os anjos testificam a forma que ele vai vir. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso número 11.
na ascensão de Jesus, ele subindo, deu as últimas instruções, os apóstolos olhando ele subindo, e quando ele é ofuscado pelas nuvens, 2 anjos dizem: por que vocês estão perplexos? Vem desse Cristo que sobe. Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar à vista de todos, todos contemplando a volta gloriosa e majestosa de Jesus Cristo de Nazaré. Ele vem com poder, ele vem com glória, ele vem visivelmente, ele vem nitidamente. Ele não vem apenas visivelmente com poder e com glória, ele vem para nos transformar. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 52 a 58, o apóstolo Paulo, falando sobre a volta de Jesus Cristo, ele diz: quem um abrir e fechar de olhos, o que é isso? Arrebatamento? Não, a transformação do corpo. Ele diz: em um abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que isto que é mortal se revista da imortalidade, que isto que é corrupto se revista da incorruptibilidade. Eu tenho uma notícia boa para você: as suas enfermidades, as suas dores, as suas mazelas têm os dias contados, porque Cristo vem para transformar o seu corpo, para transformar a sua vida e transformar a sua saúde. Esse corpo defeituoso, esse corpo que às vezes fica doente, fica machucado, cheio de sequela, ele será turbinado e transformado. Eu não vejo a hora, pastor. Eu com 35 anos, com um monte de enfermidade, mas eu dou glória a Deus, porque todos nós sabemos que Ele não dá uma cruz se você não consegue carregar, Ele te dá graça para carregar. Eu não vejo a hora de não ter mais uma inflamação no pulmão chamado asma, e ter que depender de bombinha às vezes para pregar o Evangelho. Isso aqui vai ser transformado, esse pulmão vai ser transformado. Eu não vejo a hora de não ter mais enfermidade no estômago e passar mal após comer, se alimentar, algo simples para muitas pessoas, mas para mim às vezes é um problema. Eu não vejo a hora dele voltar e transformar essa carcaça, que não habitará mais enfermidade ou mazela alguma. Ele vem nas nuvens, ele vem retumbantemente, gloriosamente, vitoriosamente, inescapavelmente. Ele vem nas nuvens, os anjos testificam a sua vinda. Ele vem para transformar essa estrutura caída, ele vem para transformar esse corpo com defeitos e mazelas. Apocalipse capítulo 1 e verso de número 7: eis que ele vem sobre as nuvens, e todo olho o verá, até aqueles que o crucificaram. E isso aqui é cumprimento de Zacarias, capítulo 13, verso 6. Naqueles dias, os seus pés estarão no Monte das Oliveiras, e eles irão perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? E ele irá dizer: estas são as feridas que me feriram na casa dos meus amigos. Você ainda não entendeu? O seu corpo será transformado, o meu corpo será transformado. Não teremos mais sequelas, não teremos mais enfermidade, não teremos mais mazela alguma, mas haverá um que por toda a eternidade levará as marcas, e esse se chama Jesus de Nazaré. Por toda a eternidade ele estará marcado, para mim e você olhar e entender que aquilo ali foi pelo meu e pelo seu perdão, foi o preço da nossa salvação. As nossas sequelas, enfermidades, doenças ficam aqui, mas Ele levará suas marcas por toda a eternidade. Ele vem com poder, Ele vem com glória, Ele vem visivelmente, Ele vem para nos transformar, e não acaba aí, Ele vem para nos livrar da tribulação. 2 Tessalonicenses capítulo 1, do verso 7 ao verso 9, Paulo diz categoricamente: e vocês que são atribulados, Deus dará alívio a vocês, juntamente quando do céu Jesus aparecer
subitamente descendo com fogo ardente, com seus poderosos anjos, trazendo julgamento sobre aqueles que não querem conhecer a Deus e que se recusam a aceitar o seu plano de salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. Eles serão castigados no inferno perene, expulsos para sempre da face do Senhor, para não verem jamais a glória do seu poder. Ele vem para tirar a igreja da tribulação, a tribulação que nós enfrentamos, e a grande tribulação que virá, ela será um tempo, mas não será eterna. Cristo virá para nos livrar da tribulação e de todas as tribulações. Enquanto você estiver aqui, a tribulação faz parte da sua caminhada. As provações faz parte da sua caminhada. Um dos maiores símbolos do cristianismo, que o verdadeiro cristão, a cristã vive, são provações, tribulações e perseguições. Nunca existiu na história da igreja homens e mulheres de Deus que não foram perseguidos, provados e atribulados. Toda a história da igreja é marcada por homens e mulheres que foram perseguidos, atribulados e tentados. Mas Cristo vem para nos tirar da tribulação. Ele vem para nos transformar. Ele vem com poder e glória. Ele vem para cumprir a sua promessa. E Ele também vem para nos dar uma festa, para nos introduzir em uma festa. Apocalipse 19, do verso 7 ao verso de número 9. Isso daqui é exatamente na vinda dele. É quando ele raia nos céus. É quando ele vem no cavalo branco, com poder e glória. É quando as miríades de anjos estão com ele. Ele vem para quê? Olha o que João diz. Apocalipse 19, verso 7. Regozijemo-nos, alegremo-nos e vamos da glória, porque chegadas são as bodas do Cordeiro, porque a tua noiva já está pronta, e foi-lhe dado vestir linho finíssimo e puro e resplandecente, porque o linho finíssimo são as obras de justiça dos santos. Escreve: bem-aventurados são aqueles que são chamadas bodas do Cordeiro, porque estas palavras são verdadeiras. Ele vem com poder e glória. Ele vem para nos salvar das tribulações. Ele vem para transformar o nosso corpo quebrado, frágil, doente, em um corpo de glória. E Ele vem buscar a sua igreja preparada, que já está pronta, e Ele a vestirá de linho finíssimo, e nós festejaremos com Ele, estaremos em festa, naquilo que é chamado de boda do Cordeiro. A festa simbolizando um casamento entre Jesus Cristo e a sua igreja, a sua noiva, que somos nós. Essa promessa é verdadeira, essa promessa é fiel. E nós estamos vendo todos os acontecimentos que Ele previu acontecer dia a dia, dia a dia. E assim como os cristãos, dos tempos de Jesus, da época dos apóstolos, nós precisamos ter a mesma esperança, a mesma convicção, e arder no coração o que ardia no coração de toda a igreja primitiva. Eles viviam como se Cristo fosse voltar naqueles dias. E é triste saber que tem muito cristão hoje em dia que já nem mais espera a volta de Jesus, ou se diz cristão, porque o texto diz: bem-aventurado, felizes são aqueles que amam a sua vinda. Você ama a vinda de Cristo? É isso que te dá esperança todos os dias? Porque para mim o que me dá esperança todos os dias é esta promessa. Esta é a maior promessa que está sobre a minha vida. A maior promessa sobre a vida de um cristão não é apenas ter uma casa própria, você pode ter, não tem problema nenhum.
Não é apenas ter um carro melhor, um salário maior, não. Você pode ter tudo isso, mas isso não é prioridade na sua vida. Na sua vida, a maior prioridade é o reino dos céus, é esta promessa. Todos os dias você, como um bom cristão, deve se recordar que você está aguardando a volta de Jesus Cristo. Porque Ele vem nos buscar. Ele vem. Mas às vezes, irmão Wesley, eu falo sobre isso no trabalho para os amigos, e alguns me questionam. Mas vocês estão falando isso tem 2000 anos. Seu avô falou isso e morreu. Seu pai falou isso e morreu. Você está pregando isso e eu não sei se você vai morrer sem ver ele vir. Perde a oportunidade não. Se um dia alguém te interpelar com essas palavras, seja inteligente. Você que devia estar feliz. Porque se ele não veio até agora, é porque ele está te dando uma chance de você crer no filho dele. E subir também. É uma oportunidade para você dar uma invertida. Da glória a Deus que ele não veio ainda, ele está te dando uma chance. Está te dando a oportunidade de você também se converter e subir. Jesus Cristo compara a vinda dele, pastor, como nos dias de Noé. Noé pregou por 120 anos um absurdo. O que Noé pregava era loucura. Por isso que ninguém acreditou nele. Noé pregava o quê? Que ia chover. Só que nunca tinha chovido na terra. Eles não sabiam o que era chuva, pastor. O texto diz que um orvalho vinha e molhava a terra. Nunca tinha pingado do céu. Você imagina um cara aparecer e falar, vai cair água do céu. Você está doido? Isso não existe. Por isso que casavam e se davam em casamento e ninguém ligava para ele. Mas tem um porém. Muitos colocam Noé como o pior pregador da Bíblia. Pregar 120 anos e só ganhar a família, os 3 filhos e as noras e a mulher, ele foi excelente, ele está aprovado como obreiro. Porque o Novo Testamento diz que se você não ganhar os da sua casa, você é pior que o ímpio. Ele ganhou a casa dele. A mulher dele e os filhos estavam com ele. Você pode ser louco lá fora, mas para nada não é crendo no Senhor. Vai estar com você. E Jesus compara a volta dele com isso. Será como nos dias de Noé, nós está pregando, ele vai voltar, o povo está nem aí. Ele vai voltar, o povo está nem aí. Ele vai voltar. E muitos serão pegos de surpresa. A igreja não. A igreja já está totalmente por dentro de tudo que está acontecendo e só estamos aguardando o cumprimento de outras profecias que culminará com a sua volta. É a nossa esperança, é a nossa convicção, é a nossa certeza, é o nosso gás que nos faz caminhar. Saber que todos os problemas têm dia e horário marcado, toda enfermidade tem dia e horário marcado. Nós somos peregrinos, é passageiro, isso aqui é efêmero. Salomão diz que a vida do homem é como um orvalho. De manhã, 7, 8 horas, ele está no gramado, 10 horas da manhã, secou e foi-se embora. A vida aqui é rápida. Mas o que Cristo promete por verdadeiro cristão é uma eternidade de alegria. E é por isso que estamos reunidos aqui essa noite, aguardando Jesus Cristo voltar, para nos tirar de tudo isso que está acontecendo aqui, que eu sei que está insuportável. Eu sinto que você sente. Está insuportável para um cristão viver nesse mundo. Não dá mais. Injustiça, corrupção, valores invertidos. Está insuportável para o verdadeiro cristão viver nesse mundo. Conseguimos caminhar pela graça, pela misericórdia, batendo de frente com todo esse sistema promíscuo e podre, que quer empurrar a goela abaixo princípios que quebram os nossos princípios, valores imundos, mundanos, que quebram os nossos valores, mas a igreja pujante e vitoriosa continua fiel na palavra de Deus e não negocia os seus princípios e os seus valores. Meus irmãos, nós estamos debaixo da maior promessa da humanidade, a volta do único e verdadeiro Salvador. Fique tranquilo que Ele vem poderosamente, gloriosamente, retumbantemente, visivelmente, inescapavelmente. Ele vem. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.